O barco estava cheio de marinheiros experientes, pescadores, muita capacidade para dirigir ou comandar aquele barco. E então Jesus não tinha realmente que se preocupar. Ele foi para o fundo do barco, uma Jane lá se acomodou talvez entre as cordas, uns panos para servir de travesseiro, e ele dormiu bem tranquilo, bem aconchegado. Então, sem aviso, o texto nos diz que vem uma tremenda de uma tempestade com um vendaval. O Mar da Galileia, ele está entre montanhas. Por isso o sonho que eu tenho, não sei se Deus vai me dar, de levar um barquinho lá na Galileia, que dia, sábado, Deus permite. O barco que eu vou estar, talvez ele afunde, porque eu vou chorar tanto dentro daquele barco. Oi? Sem tempestade é bom contigo, mas eu tenho um desejo enorme de levar um barquinho no Mar da Galileia para lembrar de todos os eventos que aconteceram no ministério de Jesus naquela região. Quem sabe? Mas sempre veio uma ventania violenta, e aquela região, como dizia, entre montanhas, fazia um balanço de vento ali, uma corrente de vento que criava ondas. O Mar da Galileia era conhecido desses vendavais, de ondas altíssimas. Não é um laguinho não, gente, é um marzão. É grande o Mar da Galileia. O texto bíblico fala lago. Não, mas é um lago com cara de mar, é muito grande. E as ondas, o texto nos indica que estavam tão altas que a água entrava no barco e a ideia é que o barco ia afundar. E aqueles pescadores experientes, homens do mar, ficaram em crise completa. Eles viram que não tinham o que fazer, talvez as velas já tinham rasgado, antes mesmo de conseguirem baixar as velas. O barco devia estar cheio de água, e muito provavelmente o lugar que Jesus estava não estava com água, porque nada o acordou. Ao contrário, estava balancinho lá, ele estava só na boa, no cochilão, igual na rede, pois é. Eu creio que naquele momento ali de crise, pânico, houve um misto de emoções nos meus corações ali dos discípulos. Eu creio que alguns poderiam olhar para Jesus dormindo e se sentirem meio aquele momento difícil para a vida dos profissionais do mar. E alguns olhavam para Jesus e pensavam: puxa vida, que bom, graças a Deus, Jesus está aqui. E talvez ao mesmo tempo eles pudessem pensar: poxa, mas se ele é Jesus que diz que é, o que ele está fazendo dormindo? Esse homem está doido. Nós vamos tudo morrer. O que ele está fazendo dormindo? É muito provável que alguma coisa muito entre esperança e irritação tivesse acontecido naquele momento. Você imagina eles pensando, provavelmente falando ou gritando ao mesmo tempo, ou um depois do outro, enfim. É provável que eles estivessem falando, se não ao mesmo tempo, um muito pegado ao outro, desse misto aí de medo, irritação e esperança. O momento não deve ter sido nada fácil. Nada fácil. E o desdobrado texto, nós sabemos que o Senhor Jesus, ele acorda. E surge o pedido, o apelo. Mas esse apelo nós temos que ver a partir dos outros evangelhos também. Mateus e Marcos narram a mesma história, sendo que a narrativa de Marcos ela é bem detalhada. Afinal dos propósitos da carta, cada uma desses evangelhos tem propósitos diferentes, mas algo que não é comum para Marcos, porque Marcos é muito objetivo no seu estilo literário, né? Mas o discurso de Marcos é o mais completo. Só que aqui nós vemos Mateus e Marcos na mesma linha, talvez também inquietos, irritados e amedrontados, mas eles dizem: Senhor, Senhor, e Marcos diz: Mestre, Mestre, nós vamos morrer. Jesus talvez ainda limpando os olhos. Vamos morrer. Já Lucas, na perspectiva que nós estamos estudando no seu Evangelho, dessa humanidade de Lucas, desse relacionamento mais natural do ser humano, que é muito a proposta
que nós encontramos nesse evangelho, apesar da riqueza de informações e de nobreza do estilo literário. Mateus e Lucas vão nessa direção de apenas clamar que ele, de alguma forma, o reconhecendo como rabi, como mestre e senhor, para que ele interfira, para que eles não morram. Mateus e Lucas. Já Marcos, com mais objetividade, com mais afirmatividade, né? Ele fala de uma maneira muito interessante. Lá no verso 38 de Marcos 4, ele diz: mestre, aqui nós vemos o irritado, não te importa que morramos? Está irritado. Ele não está apenas pedindo socorro ao rabi. Ele não está negando que pode vir daí o socorro, mas ele está colocando na conta de Jesus a urgência de fazer alguma coisa, porque se ele é Deus, ele vai se salvar e nós vamos morrer. Em outras palavras, qual é a tua, Jesus? Tu vai ficar aí dormindo? Não importa que a gente morra? Então, um momento, eu estou fazendo só essa apresentaçãozinha breve para os irmãos verem que tem muitas perguntas a serem feitas para esse texto e que Deus não decidiu que não permitiria que nós soubéssemos mais do que isso, um pouquinho mais de detalhes em Marcos. Mas o que a gente percebe olhando, comparando os evangelhos, é que há uma irritação, um medo, um amedrontamento, uma inquietação muito grande. Tudo isso com um propósito bem definido que veremos mais adiante. Diante disso, Jesus levanta-se. Se levanta, ouvindo eles, olha para o céu, olha para os ventos, olha para o mar e ordena que eles parem, aqueles ventos, aquelas ondas, aquele temporal que ameaçava toda a segurança daqueles experientes homens. O Senhor Jesus, numa só ordem, ele faz com que instantaneamente os ventos passem, o mar se acalme. Os discípulos ficaram em choque. Em vez de começarem a cantar louvores, Senhor, Tu és Deus, o Messias que nós esperamos, o final no verso 25 diz que eles ficaram amedrontados e admirados, mais uma vez, num misto de emoções. Olha como eles eram instáveis. E na metade do verso 25 eles dizem, né? Na verdade, no finalzinho, né? Quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhes obedecem? Irmãos, e simplesmente a história termina aqui. Apesar, repito, tem muita pergunta para ser feita aqui para esse texto. Lá em MEB nós poderíamos falar um monte delas. Quem sabe faremos um trabalho ainda de final do... Porque tem um monte de pergunta para ser feita aqui para esse texto. Coisas que não aparecem, que não interessou a Deus que fossem relatadas nos 3 evangelhos. Mas coisas que vou comentar isso lá no Instituto. Essa história terminaria aqui se não fosse a ausência de fé dos discípulos do Senhor Jesus. A história acabaria aqui. Se não fosse esse momento de crise espiritual, aquele pânico demonstrado por aqueles homens diante de um problemão. Então o problema não era fictício, não era fruto da imaginação, era mesmo um problemão gigante. Mas o medo demonstrado por aqueles homens, mesmo diante de uma situação tensa, porém, nada mais, nada menos, uma gigante de uma crise, mas na companhia uma companhia real, uma companhia divina, na presença daqueles que já tinham feito muitos milagres, testificando que ele era então o Messias prometido do Antigo Testamento, vindo cumprir através de sinais, milagres, curas e proclamação do reino, confirmando então a sua messianidade. Eles tinham tudo para lidar diferente com aquele momento. Mas o fato deles terem tudo para reagir diferente diante da crise, porque eles estavam juntos
com o Senhor de suas vidas, eles agem completamente contrários àquilo que deveriam agir ou responder, e aí então Jesus levanta o propósito deste acontecimento. A primeira parte do verso 25 diz: onde está a fé de vocês? Então, sem dúvida, o motivo disso tudo, o propósito de Jesus lá do outro lado da Galileia, ter dito: homens, levantem a âncora, vamos para o outro lado do mar. Está aqui. Está aqui o objetivo. O Senhor sabia da fragilidade da fé daquelas pessoas, e ali o Senhor ia ensiná-los e a nós também. Então nós vamos, e você vê que o texto para. Se eu não começar a falar sobre o que é fé e os princípios que envolvem a fé, eu tenho que passar para o texto seguinte, que são 3 milagres importantíssimos, que vão mais uma vez testificar a messianidade do Senhor Jesus, e logo depois desses 3 milagres, o Senhor Jesus vai escolher, vai confirmar, o chamado dos discípulos, dos 12. O fato é que nós temos que parar e pensar o que o Senhor também tem para nós quando, diante das nossas crises, entramos nos pânicos da vida. E podemos ouvir também o Senhor Jesus nos questionando: ué, pai, se você não vai à igreja 5, 10, 20, 30 anos, ora, levanta a mão, lê a Bíblia, diz que faz, que vai, que é e que foi, e isso e aquilo. Na hora da crise você fica perguntando onde eu estou, o que eu estou fazendo. Cadê a fé de vocês? Então, em cima desse cenário, que eu acho que todos nós nos vemos um pouquinho aqui, em algum momento da nossa história, vamos pensar, ainda que superficialmente, mas alguns pontos bastante significativos, alguns princípios a respeito da fé. A fé que recebemos como um dom de Deus para crer nele, e a fé que recebemos para lidar com tantos desafios que a vida nos impõe a partir da nossa dependência e confiança no Senhor mediante a sua palavra. Um primeiro princípio que eu quero pensar com vocês aqui é que a fé bíblica, ela envolve uma decisão pela qual as pessoas, elas são responsáveis. Uma vez que nós recebemos fé da parte de Deus, como um dom espiritual, para crer nele e para potencializarmos a nossa vida cristã mediante a sujeição à sua palavra, através da obediência e tantas áreas da santificação que somos responsáveis por ela, não há a menor dúvida que a fé é uma decisão pela qual nós somos responsáveis. Quando o Senhor Jesus questiona os discípulos, eu creio que aquilo não foi nada, não foi com um tom de voz de ira ou indignação, eu creio que foi com muita compaixão, vendo o estado daqueles homens, no alto da experiência de vida no mar que eles tinham, apavorados, porque a vida cristã para eles era algo muito novo. A vida num barco era coisa antiga, mas a vida cristã era algo novo para eles ali ainda. E o Senhor Jesus, ao mesmo tempo, sem dúvida alguma, querendo repreendê-los e ensiná-los, acredito que ele teve bastante compaixão naquele momento diante da imaturidade, da inexperiência, da fragilidade da vida daqueles homens no que diz respeito ao relacionamento com ele. Mas o Senhor Jesus os confronta de forma muito firme e dura. Então não confunda gentileza com superficialidade. O Senhor Jesus, naquela situação tão tensa, eu creio que Jesus olha para os olhos daqueles homens e os questiona quanto à fé. E o interessante é que, eu creio que quando Jesus olha para eles, Jesus
está também dizendo que eles deveriam ter fé. Onde é que está a fé de vocês, é a pergunta. Eles deveriam ter fé. Tudo que eles já vivenciaram com Cristo, eles deveriam estar exercitando a fé que confiavam em Jesus como o Filho de Deus, o Deus encarnado. E isso nos leva a entender que, se o Senhor Jesus imputa a eles uma resposta quanto à fé que eles deveriam estar produzindo, o Senhor Jesus também está responsabilizando eles pela fé que eles não estão exercitando. A imaturidade, ou talvez a inexperiência ainda de vida cristã, não tira deles e nem de nós a responsabilidade pela decisão de nos sujeitarmos àquilo que cremos e obedecermos àquele que nos salvou. Mesmo sendo a fé um dom de Deus, essa colocação de Jesus aqui, onde está a sua fé, parece que é algo que precisa ser recebido ou recusado. Nesse momento aqui, eles estão recusando confiar. Eles sabem que eles deveriam confiar, mas nesse momento onde o pânico substituiu a confiança, eles recusaram pôr em prática a fé que receberam da parte de Deus, e a fé para crer em Deus é um dom que vem dele. Então sempre a fé envolve a decisão humana. Recebemos o dom de Deus, mas praticá-la ou rejeitá-la está muito ligada à nossa santificação. O quanto eu sou responsável, o quanto eu tenho tido a compreensão da necessidade de uma vida conformada a Cristo Jesus. Isso me leva a uma responsável dedicação pela vida santificada, e isso inevitavelmente me leva a produzir atos de fé, de confiança. Um outro princípio que envolve a fé é que a fé, por vezes, age e por vezes espera. Isso é uma das coisas mais difíceis que a gente precisa vivenciar na vida cristã. Muitas vezes a fé, na verdade, nem muitas vezes, eu já disse que a pôr em prática a fé bíblica é uma decisão, mas muitas vezes essa atitude ela vai requerer de nós uma postura imediata, uma resposta imediata. Um exemplo que a gente tem é lá no contexto da fé de Abraão, lembrando, Deus exercitando Abraão quando ele exigiu que Abraão circuncidasse seu filho num contexto de algo totalmente inédito. Sangrar seu filho, ferir seu filho, tão esperado. Interessante que Abraão ele respondeu com atitude imediata. É o que nós poderíamos, lembrando as mensagens do pastor Paulo aqui de domingo, poderíamos chamar de fé obediente, atitude imediata. Nós não vemos ponderação de Abraão, nós vemos Abraão agindo imediatamente na direção de pôr em prática e confiando no Senhor aquilo que talvez ele não estivesse entendendo imediatamente. Abraão fez o que Deus ordenou. Abraão confiou em Deus, nos propósitos de Deus, nas promessas de Deus que vinham naquele contexto da circuncisão, mesmo que essa obediência parecesse uma coisa muito doida. Foi Deus que ordenou ferir seu filho. Talvez até
um sentimento de morte no coração de Abraão, que ele precisou mais adiante experimentar de novo, né? Mas ele também obedeceu. Então a fé obediente, ela está muito dentro dessa fé que requer uma atitude pronta e imediata diante daquilo que Deus ordena. Por outro lado, existem outras ocasiões que a gente vai lidar com a fé que requer uma espera paciente. Nós somos melhores na anterior do que nessa. Às vezes a gente não responde por fé, não, naquela fé imediata. A gente responde por mero imediatismo, mera impulsividade, espiritualidade, ou simplesmente recusa de uma vez. Mas o exercício desse tipo de fé, a fé que espera pacientemente, ela é desafiadora. Nessa situação aqui, nós somos tentados a agir muito normalmente por conta própria. Não queremos esperar. A gente simplesmente parte para tentar obter um resultado. Tentar pegar a mão de Deus e fazer Deus escrever o que a gente quer. Forçando as circunstâncias. Mais uma vez, a gente lembra de Abraão. Deus prometeu um filho para Abraão. Pela fé, ele deveria esperar pacientemente. Em vez disso, o que Abraão fez? Produziu um filho com a escrava. Isso trouxe desdobramentos enormes, nós sabemos, né? Duras consequências. Tentou dar uma mãozinha. Esse foi um ato de descrença, não foi um ato de fé. Quantas consequências vieram daí? Então nós podemos guardar a ideia de que a fé pode requerer uma atitude imediata de obediência diante de verdades bíblicas, dentro dos seus contextos, e a gente responder biblicamente aquilo que o Senhor nos ordena. Em outros momentos, a fé vai nos capacitar a esperar pacientemente a providência divina. Aí você sabe muito bem qual é que você se identifica mais. Todos nós vamos identificar mais com tentar... não, eu faço de uma vez, ou simplesmente recuso, ou nesse segundo caso aqui, a gente manipula as circunstâncias, põe palavras na boca de Deus que Deus nunca disse, e fazemos muito comumente como Abraão fez. Mas quando nós partimos para a postura de praticar a fé bíblica com paciência, ou dentro desse contexto, né, de espera paciente, a gente sempre colhe bons frutos dessa espera e amadurece. Outro princípio sobre fé é que fé é o oposto do medo. Jesus, diante dos discípulos, apavorados, como o texto, ou amedrontados, usando a expressão aqui do texto de Lucas, o Senhor Jesus questiona aqueles homens quanto à fé. Onde é que está a fé de vocês? A questão é a seguinte: onde o medo controla as circunstâncias, e aqui eu quero usar essa ideia do medo bem dentro do contexto do desespero. Desespero dentro da ideia de perda completa da esperança. Quando chegamos às raias do pânico, onde uma luz que apaga eu já acho que vou morrer, um carro que canta pneu lá na outra esquina já acho que vai bater na minha porta, que vai morrer um parente, aquelas coisas que o pânico é capaz de produzir. Mentiras. Sem dúvida aqui a ideia não é aquele medo que produz o zelo legítimo, os cuidados. Mas o fato é que onde nós encontramos esse padrão pecaminoso de medo, a fé bíblica está ausente. Já por outro lado, onde você encontra a fé bíblica,
esse tipo de medo pecaminoso, ele está ausente. Então perceba a seriedade da fé para a nossa vida cristã. Por isso que fé não é uma coisa que eu busco na prateleira de algum supermercado aí espiritual, como tem muitos hoje na mídia. Fé é uma capacidade que vem de Deus, que eu decido me submeter àquilo que Deus me orienta na sua palavra ou simplesmente me abster. Mais uma vez lembrando, mesmo sendo aquele problema extremamente sério que aqueles homens passavam naquele barco, os discípulos deram todo o crédito, toda a importância, todo o poder ao problema, ignorando a provisão de Deus para aquele problema que já estava no barco. Já estava ali. Eles já estavam no meio daquela tempestade, daquela coisa assustadora. Eles só olhavam para as circunstâncias e ignoraram o fato de que a provisão divina já estava ali. Então, onde o medo controla a vontade e as emoções, a fé confiante e dependente que nos faz reconhecer a provisão divina, ela está ausente. Esse medo pecaminoso, ele maximiza os problemas, superpotencializa as crises, que elas existem mesmo, e minimiza a provisão e os cuidados divinos e a própria presença divina na nossa vida. Mas eu preciso falar sobre algo que nós já até comentamos no estudo de domingo na Escola Dominical, no nosso livro Pecados Sutis, que é a questão da preocupação. O pastor Jerry Bridges, ele chega a afirmar, um tanto radicalmente, que toda preocupação é pecado. E eu disse aqui que eu não compactuo totalmente com essa ideia. Eu creio que existe meios de nós termos zelo para com as coisas, planejamento e cuidados secundários, porque os primários é o Senhor quem tem, eu não sou capaz de lidar com amanhã. Mas os cuidados que estão ao meu alcance, dentro daquilo que é responsabilidade minha como ser humano, como homem, você como mulher, então, eu quero falar sobre preocupação não como sinônimo de prudência, que eu creio que essa é uma legítima, mas eu quero falar sobre preocupação como um sinal de descontrole. Quero falar sobre preocupação como uma evidência de medo pecaminoso, potencializando a crise e diminuindo a percepção da presença e provisão divina na minha vida. Então, esse tipo de preocupação, eu creio que é um pecado de consequências tão sérias quanto o medo pecaminoso, na minha opinião. Sabe por quê? Porque o medo, por mais que ele esteja sendo exercitado na sua versão pecaminosa, ele se baseia na realidade, no que vê. Olhando na melhor das hipóteses, né? Existem vários caminhos a seguir nessa minha afirmação. Ali os discípulos tinham medo. Por quê? Estavam no meio de um furacão no Mar da Galileia, o barco afundando e a experiência deles não estava valendo de nada. Então eles estavam com medo, amedrontados, com pânico, porque estavam vendo o problema, estavam em crise total. Já a preocupação não. A preocupação, normalmente, ela se baseia na hipótese. Na possibilidade da crise ou do problema. Aí começa a devoção ao e se. Os adoradores de e se. E se o pneu furar?
E se aquilo acontecer? E se eu perder meu emprego? E se eu ficar doente? E se eu não trabalhar? Tudo isso é possível? Claro. Inclusive o e se eu morrer. Perfeitamente possível. Não é? Agora, qual a nossa capacidade para inferir no e se? Nenhuma. Nenhuma. Já se eu estou exercitando a minha confiança, se eu tenho maximizado na minha vida as convicções da presença e da provisão divina, eu não vou ignorar os muitos problemas que estão ao meu redor, mas não vou deixar-me controlar ser controlado pelo e se. Fé bíblica, ela produz também paz bíblica. Confiança e esperança bíblica. Outro princípio sobre fé é que fé bíblica, ela nos leva a ter uma confiança apenas em Deus. Irmãos, a verdadeira fé, ela não está sobre nenhum outro fundamento. Unicamente ela está sobre as verdades que envolvem as realidades de um Deus santo. A fé não pode ser colocada tanto em Deus como em circunstâncias ou pessoas. Depois você vai dar uma boa lida no Salmo 146, principalmente os versos 3 e 4. Como Deus ali, através do salmista, é enfático nessa evidência. Deus não divide a sua glória. Fé em circunstâncias e pessoas, ao mesmo tempo que eu afirmo ter fé em Deus, nos coloca com uma lealdade dividida. E Deus não entra nesse tipo de quedinha de braço conosco. A tempestade, então, lá no Mar da Galileia, levou aqueles homens experientes a toda aquela crise de medo. E ali eles só poderiam experimentar uma coisa. Se Jesus fosse igual a eles, e não Deus, adiantaria eles confiarem em Jesus? Então eles tiveram que aprender na raça. Se eles tinham que depositar fé em alguém, era somente em Deus. Por isso que o Senhor Jesus questiona. O Senhor Jesus não questiona se eles não têm fé. O Senhor Jesus pergunta: o que vocês estão fazendo com a fé de vocês? Vocês estão colocando aonde? É isso que está sendo questionado aqui. Dentro dessa mesma ideia, um outro princípio é que a fé bíblica confia somente em Deus para fazer aquilo que nós não podemos. Irmãos, a fé bíblica não nos foi dada para confiar em Deus, para fazer coisas que os acontecimentos, naturalmente, por si mesmos vão promover. Deus não nos deu fé como um dom da parte dele para acreditar no desenrolar natural da história, simplesmente. Em coisas que vão acontecer, naturalmente, nós gostamos muito de espiritualizar as coisas. E é nessa hora que a gente usa a fé de forma equivocada. A gente quer se beneficiar de até alguma situação carnal, pecaminosa mesmo, não tão legítima como deveria ser as coisas que envolvem as nossas escolhas. Aí, como acontecem de alguma forma me favorecem, eu digo pela fé que foi Deus quem deu. Somos capazes de fazer isso? Mas não recebemos fé da parte de Deus para crer em coisas que os próprios acontecimentos farão por si mesmos. A fé bíblica, a fé que vem da parte de Deus, confia no Deus que intervém milagrosamente, sobrenaturalmente, para fazer o que humanamente é impossível. Eu tenho fé para crer eu recebo fé da parte de Deus para crer que eu posso obedecer às suas ordens, posso obedecer à sua vontade, independente do que possa parecer de estranho para mim e para o mundo que eu vivo, porque vem de Deus, é perfeita, santa, pura e justa.
Eu posso ter convicção de que aquilo que não for natural ao homem, meu Deus é perfeitamente poderoso para realizar aquilo que o ser humano não pode fazer. A fé bíblica ela não se baseia em estatísticas. Eu já vi tantas pessoas que foram curadas ali, eu já vi tantas outras que largaram cadeiras ali, que largaram seus óculos, aquelas coisas que a gente vê por aí na mídia, né? Pseudo-evangélica. Mas a fé não se baseia em estatística. A fé bíblica não se baseia naturalmente no que eu estou vendo. Olhamos para Hebreus 11, né? Fé, certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não. Então eu não tenho que ficar procurando provas para confiar que Deus é Deus, que a sua vontade vai se cumprir independente do que eu possa fazer, pensar, querer, enfim. Mas eu recebo fé da parte de Deus para poder confiar no poder sobrenatural de Deus em cumprir as suas promessas. Estou cansado, às vezes até chateia. Ver pessoas até com alguma experiência na vida cristã, colocando fé em coisa. Eu tenho fé que o trabalho vai sair. Eu tenho fé que o carro vai ficar bom. Eu tenho fé que a árvore vai acontecer. Nós recebemos da parte de Deus fé para crer nele, que ele cumprirá as suas palavras, as suas promessas, e eu posso esperar confiadamente nesse Deus que não falha, implacável no seu poder, na sua santidade, na sua justiça, na sua capacidade de cumprir a sua palavra. Então, o que nós precisamos buscar e clamar ao Senhor, como esses homens aqui são convocados a fazer. Creio que Deus continua sendo Deus, Ele cumprirá as suas promessas. Então, creia no Deus que cumpre as suas promessas. A fé bíblica ela nos leva a confiar no Deus que vai fazer o que eu não posso fazer. Por fim, o último princípio. A fé que Deus nos dá para crer nele, ela sempre estará firmada, estará sob as bases dos propósitos de Deus. Deus não lida com acasos, Deus não lida com acidentes. Os discípulos ficaram ali naquele pânico no meio da tempestade, mas se eles realmente estivessem naquele momento lidando com as dificuldades da tempestade, mas confiando de que Deus não errou em permitir aquilo na história deles, talvez sim, com medo por perder as suas vidas, mas não medo de perder a eternidade, porque estavam com o Salvador. Talvez correndo de um lado para cá do barco, diante da sua humanidade, assustados, possível. Mas se eles crescem realmente, confiadamente, de que estavam ali com o Senhor e os propósitos divinos, tanto para a vida do Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo, como para a vida deles, se eles crescem que Deus tinha controle absoluto sobre aquelas circunstâncias. Repito, irmãos, não há pecado de uma coisa que me assusta e eu me sentir com medo. O problema está em eu descrer, eu potencializar o medo de uma tal maneira que eu minimizo a confiança que eu tenho na provisão e na soberania divina. É aí que a gente tropeça. Aqueles caras seguramente poderiam ter desfrutado de toda a segurança de que Deus quer que a gente desfrute hoje diante das muitas crises que a gente passa, confiando que Deus não lida com acasos, que Deus não lida com coincidências e não se surpreende com as questões que nos afligem. Lembrem vocês de uma coisa importante. Foi Jesus que ordenou que eles atravessassem o mar. Não havia propósitos nisso? Era propósito de Deus que Cristo morresse numa cruz romana e não afogado dentro de um barco de pescadores no mar na Galileia. Nós precisamos decidir de forma responsável nos relacionar com a fé bíblica, crendo nos propósitos soberanos de Deus que envolvem cada área da nossa vida. Saber e crer quem estava naquele barco poderia ter gerado uma paz
surpreendente no coração daqueles homens. Saber e crer que Deus está sempre controlando, no absoluto controle da nossa história, vai sempre fazer as pessoas ao nosso redor ficarem, como disse o pastor Paulo, apóstolo Paulo, amém, irmão? O pastor Paulo, em umas 2 mensagens atrás, atordoa as pessoas. Atordoa. Quando um crente, sem ser super-homem, se sentindo, muitas vezes as coisas nos assustam, nos causam insegurança, mas não desconfiança. Da presença e da provisão divina sempre. Dos propósitos divinos em tudo. Amém? Então, embora a fé daqueles homens tivesse falhado naquele momento, os propósitos de Deus seguramente não falharam. Apesar de todo aquele apavoramento, né, usando mais uma vez a expressão bíblica, de estarem amedrontados, e da própria incredulidade, que todo aquele contexto se tornou claro na vida daqueles homens, né? O barco não afundou, a tempestade cessou, e todas aquelas pessoas desembarcaram em segurança no porto, lá do outro lado do Mar da Galileia. Isso nos leva a crer numa coisa muito objetiva. Os fracassos da nossa fé não frustram os propósitos de Deus. Amém? Que alívio, né? Como o apóstolo Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Ele é Deus, tem controle da nossa história, nos ama, fará a sua história se cumprir soberanamente sobre a nossa vida. Então aqui, sem dúvida, nós estamos diante de uma base fundamental para a nossa fé bíblica, a fé que recebemos da parte de Deus para crer e confiar nele. Nosso Deus é bom, ele é poderoso e os seus propósitos sempre, sempre permanecerão. Seus propósitos sempre prevalecerão. E mesmo quando nós falhamos em nossa fé, nós sabemos que ele não falhará com a sua fidelidade para conosco. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Santo e amado Deus, muito obrigado por podermos ser transportados para aquele barco lá, ó Deus, e nos ver muitas vezes como aqueles homens, com Cristo no barco, mas amedrontados, apavorados, e ouvindo Jesus carinhosamente nos questionando: onde é que está a fé que eu dei para vocês? Ó Pai, tem misericórdia de nós, porque somos pecadores. Não permita, ó Pai, que o medo roube de nós, Senhor querido, a segurança, a paz, a confiança de que o Senhor está presente, soberano sobre tudo que acontece em nossa história, em nossa vida. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Ó Deus querido, ajuda-nos a vivenciar a tua fé, a fé que recebemos da parte do Senhor, como um prazer promotor de paz do Senhor em nossa vida. Assim eu te peço pela vida de cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos, uns com os outros.